Hoje nós falaremos sobre um projeto que mistura cinema, poesia, experimentação e tudo isso com muita originalidade e propósito. Rapaz, eu falei de poesia, apareceu ali um caboclo morto. Pelo amor de Deus, vamos entender melhor do que se trata este filme. Vamos falar com o roteirista Renato Dutra, ao lado da diretora Trícia Mello, uma dupla que transforma a vida em arte. E agora a gente vai falar sobre arte, sobre reflexão, sobre viver de sétima arte, né? Como transformar tantas e tantas ideias em filme que é tão importante para a cultura em geral. E a gente recebe aqui o pessoal do filme Semente. A gente já tá vendo algumas cenas ali, ó. São zumbis. Ah, meu Deus do céu. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado. Você é a diretora? Sim. Você já esteve aqui, você estava comentando com seus alunos, falando de filme, de como você introduzia isso ali para meninada, né? Isso, nas práticas pedagógicas. Bacana. E você é roteirista? Roteirista. Tá. E a gente viu ali imagens de zumbis. Por que os zumbis ou essa cultura pop é importante para a gente fazer uma reflexão? É apocalíptico? É o quê, Renato? É Renato, né? Isso. Seja bem-vindo. Pós-apocalíptico, a questão da zumbi, e não é uma zumbi comum, é uma drag queen zumbi. Ah, meu Deus do céu. A Morgana, Marcela Macrina, que é o nosso protagonista. E a questão justamente da identidade. E o filme ele vai falar sobre justamente o não seguir a horda. Essa zumbi, ela em algum momento ali, ela vai romper com esse vida, pós-vida no caso, seguindo só a manada. Então é sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu entender então, Renato. A gente está falando nesse filme de uma maneira ficcional, né? Sim. Aliás, nós recebemos aqui o Delson. Na quinta-feira, o Delson teve aqui uma participação super bacana falando de efeitos especiais. E aí vocês são alunos dele, o pessoal do filme é aluno dele, vocês conseguiram, junto a uma lei de incentivo, verba para filmar. Isso. E você está me dizendo que a visão pós-apocalíptica que vocês colocam, ela também fala de algumas rupturas, dentre elas ser a protagonista uma drag queen zumbi. Exatamente. Tá. E como é que é esse paralelo que vocês fazem? É que nós precisamos entender mais a representatividade, essas rupturas que as pessoas LGBTQIA+ propõem, é isso? É por aí? Como é que é? Isso, a questão do protagonismo, o romper com o que é porque é, o seguir a manada, e sim enxergar esses personagens. E eu fico pensando, sabe o que, meninos? Que eu fui assistir a primeira vez, o primeiro capítulo daquele filme, daquela série que todo mundo ama, que virou uma loucura no mundo inteiro, que é o The Walking Dead. Sim. Vocês adoram, lógico. Muitas referências. E, nossa, a primeira cena eu já fiquei tão... e eu não consegui assistir aquilo, não. Mas ali fala de como a humanidade caminha, de repente, para um lugar meio uma sinuca de bico, né? Sim. Uhum. E aí, quando vocês trazem a protagonista drag queen, é mais uma ruptura. Sim. Esse filme ele traz uma roupagem diferente dos zumbis que nós estamos acostumados a ver. Porque nós temos padrões no cinema. Por exemplo, o zumbi, quando você fala, a nossa referência primária é The Walking Dead, onde vai ter morte, sangue, tripas, etc. Comer cérebro. Nós trouxemos a questão mais lírica, mais poética de eu estou, né, no caso a nossa drag maravilhosa, está num pós-vida e está seguindo. Chega um momento que ela enxerga a vida numa determinada planta, que eu não vou dar spoiler, né? Vocês precisam assistir o nosso filme.
que em breve, inclusive junho, né? Tá para ser lançado. Enxerga a vida e tem ela recobra algumas memórias e toma algumas decisões e que não será a seguir com essa horda que está indo sentido a cidade. Então nós trouxemos uma roupagem diferente. Ele é um terror lírico. Ele não é aquele terror que vai ver sangue, morte. Ela traz outra roupagem. Meu Deus, mas por que apostar no terror lírico? Eu nem conhecia esse termo, menina. Nós somos escritores, a gente já é da literatura. E nós trouxemos a literatura transformada em imagens. Então, nossas obras, elas têm essa questão do terror social, que trata algumas questões que ficam guardadinhas, e a gente está transformando isso em cinema, em arte visual, não só de leitura. No que vocês se baseiam, assim, sobre o caminho errado da manada? Você quer responder? O caminho errado ali, ou o caminho mais fácil, que é seguir a ordem, morte, matança, violência e destruição. Não, a nossa personagem, a ruptura já começa que nos filmes o zumbi é o figurante, é o vilão, o nosso já é a protagonista. E ela rompe com essa violência, com esse caminho determinado de violência. Você comentou do porquê do terror. Literatura, cinema são reflexo da realidade. Qual o gênero melhor para representar o nosso tempo? Tanto crescente de histórias de terror, pós-terror. Então, Entendi. essa é a nossa aposta. É a maneira como vocês enxergam. E eu estou aqui, enquanto vocês falam, fazendo um exercício de lembrança. No cinema, muitas figuras que geravam medo mostravam de maneira absolutamente oposta ali uma ternura. Então, mesmo no Alice no País das Maravilhas ou o Mágico de Oz, tem lá o Homem de Lata, que é super duro, bravo, tal, e de repente o que não tem coração, e ele é o cara que precisa, né, conquistar a ternura, Dorothy, né? Sim. E aí ele demonstra ser sensível. O leão também, no caso do Mágico de Oz, é o bravo, a fera, e aí ele tem o lado também da construção da ternura. A Bela e a Fera tem também, né, a fera, que depois, exatamente quando é tocada pelo amor, é transformada. Essa transformação é na qual vocês apostam exatamente para as pessoas entenderem o quanto elas estão caminhando, de repente, para o lado errado. Eu diria reflexão. A nossa obra, ela vem mais para levantar reflexão do que levantar uma bandeira. Entendi. É você terminar de ler um conto nosso, uma obra literária nossa, ou assistir o filme e se perguntar, e aí, quem é o verdadeiro monstro? Entendi. É a reflexão e não dizer é isso. A gente busca que as pessoas pensem com as nossas obras. Entendi. O Frankenstein também, ele é um monstro e tem uma paixão, não é isso? Sim. Então essa transformação, o ser humano, ele entende muito as obras exatamente a partir das transformações pelas quais os protagonistas passam, né? Que a gente chama de jornada do herói, né? Sim. Como que começa, como que termina. E aí é uma das propostas do curta, Semente. Reflexão. Tá. E aí, esse curta, ele é de quanto tempo? Como é que funciona? Como é que foram as produções, as filmagens? Foram 2 dias de filmagem, 3 contando uma cena específica que a gente usou, Teatro de Sombras, que é a memória da zumbi. E o corte final dele está previsto entre 10 e 12 minutos. Então, realmente é um curta-metragem. E vocês conseguem... A gente está vendo ali algumas imagens de bastidores, né? Onde foram feitas as filmagens? Na nossa casa. A gente mora no Bengalara, aqui Zona Norte, final da Zona Norte, então já é um descampado. A gente usou a nossa área ali para fazer. Ali é o quintal do vizinho, que a gente conversou com ele para fazer o buraco, que era uma parte mais plana. Entendi. Ele deve ter ficado muito satisfeito em ter ali um caixão ali, menino. Mas eu acho que ele não viu ainda. Não viu. Ele tá vendo agora, seu Eduardo. Bom, e aí vocês então fizeram... A gente pensa o quão longe a gente tem chegado nas últimas produções, né?
com Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar, com o filme do Wagner Moura, o Agente Secreto, aí, que também concorreu ao Oscar. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vê um cinema que ainda requer muito de criatividade para existir. Como é que vocês que são de audiovisual, como que vocês podem traduzir esse cenário para as pessoas de casa? Bem, nós temos aí falávamos muito em cinema de guerrilha, que trouxeram um novo termo, que é o cinema de bordas. E o nosso projeto específico, ele foi contemplado por uma lei de incentivo da Fundação Cassiano Ricardo, que foi o que possibilitou que acontecesse esse filme. E o Vale do Paraíba tem um cenário cinematográfico muito rico, com profissionais capacitadíssimos, e nós estamos aqui lutando para que saia desse cenário do amadorismo. São todos profissionais que estudam, que se capacitam, muitos ali são atores do teatro, tem pessoal que está há mais de 20 anos produzindo cinema aqui no Vale, e a gente ainda está ali galgando degraus. Então, essas leis de incentivo, até mesmo a divulgação hoje aqui, vem para mostrar que nós temos força, que nós somos profissionais capacitados no que nós estamos fazendo. E essa nossa conversa aqui até se iniciou exatamente pela vinda de um professor, né, doutor, pós-doutorando, enfim, ele tem vários títulos, que foi o Delson, que é professor de efeitos especiais, que está envolvido de alguma maneira aí no filme. E quantas pessoas fazem parte de toda a produção, elenco? Como é que é? Para a gente entender também o tamanho disso. O essencial, ressaltar a importância da lei de incentivo para viabilizar o cinema no Vale, que a gente tem pessoas incríveis, criativas, e o Semente, um curto de 12 minutos, movimentou diretamente aproximadamente 60 pessoas. Olha aí. Então, profissionais, né? 60 profissionais. Desde do Catherine, a moça que nos alimenta no set, direção, roteiro, atores, depois pós-produção, montagem do filme, então é essencial. Renato, eu fico ouvindo vocês e olhando ali, né, toda a dedicação, o trabalho, enfim, maquiagem, efeito especial, fotografia, tudo, e pensando mais uma vez sobre os incentivos que são tão necessários, não só para o filme, né, para o cinema, mas enfim, para a cultura em geral. A gente se alimentou de cultura, a gente se alimenta diariamente, mas eu digo, ainda mais na pandemia, ficou mais clara ainda a necessidade que nós, humanos, temos, né, como seres sociais, tudo mais, mas como nós precisamos nos expressar e ver expressões artísticas. Acho que ninguém mais pode duvidar de quão essencial é a arte. Falo sempre aqui sobre o incentivo dado pelo governo coreano para a cultura coreana pop, que aí está tomando o mundo inteiro, né? Mas o dinheiro dos meus impostos foi para lá. Agora veja quanto está havendo de retorno, né, para um país desse tamanho aqui, né, que investe em educação pra caramba, que não é que está em primeiro mundo, está no mundo que a gente nem mais conhece, porque os caras estão lá na frente. E tudo isso também em função de dinheiro muito bem investido em algo que dá retorno. O próprio Hollywood. Hollywood é super incentivada, né? Recebe dinheiro pra caramba de órgãos públicos. E tem que ser assim. Qual é o orçamento do filme de vocês? Nosso orçamento que foi aprovado foi 50 mil, né? 50 mil. 50 mil. E existem contrapartidas quando a gente é aprovado. Além da prestação de contas, que tem que ser minuciosa para que seja aprovada a liberação dessa verba, nós temos a contrapartida de oferecer sessões gratuitas, oferecer oficinas, seja de roteiro, ou enfim, de coisas, de funções que envolvem o cinema, tudo gratuito. Fora que fomenta aí o comércio local, porque a gente gasta com comida, gasta com transporte, gasta com compra de maquiagem, de itens para maquiagem. Só de maquiagem aí foi quase 10% do valor, né,
da nossa verba foi em maquiagem. E o dinheiro, Trícia, veio de alguma empresa que participou ou é o recurso integral da Fundação? Integral da Fundação. Integral da Fundação. A Fundação reverte esses fundos para vocês. E quando você fala sobre movimentar, existe uma regra sobre o real investido, a cada real investido através da Lei Rouanet, gera em torno de R$25 de trabalhos diretos e indiretos. E aqui, de novo, não estou para discutir ideologicamente se fulana mereceu ter o benefício, essa é uma outra conversa, mas assim, é entender o quanto o incentivo público é fundamental para as atividades artísticas aqui, né? E que eu tenho certeza que tem um desdobramento maravilhoso, financeiro, econômico mesmo, para todo mundo, além de, como disse aqui, por exemplo, a Trícia, oferecer workshops, oficinas que vão formar, de repente, novos diretores, novos atores, novos roteiristas, né? Escritores. Olha quanta coisa pode estar acontecendo. Tem uma passagem muito bacana, que quando você vai à Universal lá de Los Angeles, nos Estados Unidos, eles contam que no tour eles fazem um tour, você entra lá num trenzinho e eles vão passando por alguns sets de filmes, sets verdadeiros, né? Cenários verdadeiros de filmes, e que um rapaz de 16 anos saltou desse trenzinho e foi conversar com atores e diretores que estavam ali, e passou o dia inteiro mergulhado naquela situação e ficou ali inebriado, falando das ideias que ele tinha. E esse cara era só o Steven Spielberg, né? Um nome, talvez, dos mais relevantes da história do cinema. Era um garoto de 16 anos que foi ali tocado, como tantos foram tocados agora, tenho certeza, nessa produção de vocês. A gente tem mensagem aqui, deixa eu ver quem nos escreve, quem fala com a gente. Boa tarde, Vini, aqui é Zumbi Careca, um dos figurantes. O Jorge. Abraço pra Trícia e ao Renato, Jorge JJ, ele é um zumbi careca, ele passou ali, eu acho, ele passou ali meio com expressão corporal meio... Você tava meio zoado depois da morte ali, rapaz. Aí, eu de macacão. Olha lá ele, ó, rapaz, que coisa. Meu Deus, quantos zumbis são? 41. Zumbis, 41 zumbis. 40 mais a protagonista. Mais a protagonista, que a gente viu ali também. Bom, você falou, Trícia, sobre a contrapartida, que em função da utilização de um dinheiro público, vocês têm uma contrapartida social necessária, como, por exemplo, a apresentação do curta de maneira gratuita. Onde se dará essa apresentação? Nós faremos uma premiere e a sessão aberta ao público. A sessão aberta ao público vai ser no Cine Santana. E, inclusive, objetos utilizados na cena, algumas próteses, alguns figurinos, estarão numa exposição. Aquele caixão. Aquele caixão, inclusive, que foi ele que construiu. Renato, roteirista e marceneiro. Terá uma exposição para ambientar as pessoas nos nossos cenários. A gente não pode levar todo mundo lá para o cenário, para o set, mas a gente pode trazer um pouquinho dessa vivência. Vai ser no Cine Santana. Olha lá o caixão. Acompanhando as nossas redes sociais, a gente vai divulgando aí a data que será, mas é previsto ir para início de junho, até a primeira quinzena de junho, já ter essa exibição. E olha, eu fico pensando aqui também sobre algo que está agora aí em pauta, né? O filme do Michael Jackson, que quem assistiu diz que é muito legal, a despeito de algumas questões ideológicas aí também, é muito bom. E eu me lembro quando ele lançou o Thriller, que os zumbis saem para dançar ali, e todo mundo ficou assim, nossa senhora, que é isso? Que coisa nova, né? Que inovação. E é tão louco que na minha escola os caras pararam tudo para a gente assistir a fita VHS, e todo mundo se juntou lá numa sala especial para colocar a VHS para a gente poder assistir aquilo que era tão inovador, de um astro pop que lutava contra o preconceito, que por ser negro
mesmo fazendo sucesso desde criança, ainda não tinha conseguido nem espaço na MTV. Olha do que a gente está falando, de como barreiras precisam ser quebradas, né? Então, é muito bom receber vocês aqui, poder, de alguma maneira, dar uma exposição ao trabalho de vocês. Desejo toda a sorte do mundo. Eu não gosto de filme de zumbi. Não vou mentir para vocês. Mas é claro que eu vou assistir para entender do que vocês estão falando. Você vai mudar sua opinião nesse filme. Que bom. Terror lírico. Que bom, é isso que eu quero, é esse desafio que eu quero me impor exatamente, porque eu acho que a gente não pode ficar parado, a gente tem que entender novas coisas e perceber e, de repente, quebrar aí preconceitos e ser muito feliz com novas reflexões. Obrigado, Trícia. Eu acho que essa é uma das funções da arte, né? Sim. Obrigado, Trícia, diretora do curta Semente, e o Renato, que é o roteirista desse curta, e também o marceneiro que fez até o caixão ali da protagonista. Obrigado, viu? Um prazer tê-los aqui e desejo muito sucesso e que outros tantos projetos venham. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.